as vinhas se arrastavam. Os loganberries, desanimados, suspiravam em coro. Só uma pausa. Loganberries, ou bagas de Logan, são frutos vermelhos que nascem do cruzamento entre amoras e framboesas. Eu nunca tinha ouvido falar. O agricultor ouviu por um tempo e decidiu fazer o que os plantadores de uva haviam feito desde o início dessa história. Ele conversou com sua colheita. Uma conversa entre chefe e planta era oportuna. Ele colocou um banquinho entre as fileiras, tirou o chapéu de palha, sentou-se e disse: "Tudo bem, pessoal, por que a tristeza? Não era nesse cálice que eu estava pensando." No início ninguém falou. Finalmente um rebento fininho se abriu. "Eu não consigo mais", deixou escapar. "Eu comprimo e empurro, mas as uvas não vêm." As folhas saltaram enquanto outros ramos concordaram com a cabeça. "Não consigo dar nenhuma uva passa", confessou um. "Pode me chamar de cacho estéril", gritou outro. "Perdoe-me por ser melancólico", disse ainda outro. "Mas sou um ramo carregado, estou tão cansado que minha casca está se soltando." O fazendeiro Jones fez um não com a cabeça e suspirou. "Não é para menos que vocês estejam tristes. Vocês estão tentando fazer o que não podem fazer e estão se esquecendo de fazer o que foram criados para fazer. Parem de forçar o fruto. O trabalho de vocês é agarrar-se à videira, permanecer conectados ao tronco. Calma, vocês ficarão surpresos com o que vão produzir." Conversa esquisita entre um fazendeiro e uma videira, sim. Mas entre nosso pai e seus filhos, ele deve ouvir vários mimimis por minuto. Eu sou um fracasso espiritual. O único fruto que dou é o medo. Paz perfeita, eu me sinto uma bagunça perfeita. A expressão infrutífero e cheio de preocupação descreve muitos de nós. Não a queremos. Desejamos seguir a admoestação de Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Com uma careta e uma nova determinação decidimos: hoje vou ter somente pensamentos verdadeiros, nobres e corretos, mesmo que isso me mate. O chamado à paz que Paulo nos faz pode se transformar em uma lista de exigências. Todo pensamento tem de ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Epa, quem consegue fazer isso? Confissão. Acho difícil cumprir essa lista. Deus sabe que tento. Uma ideia aparecerá do nada em minha cabeça e irei passá-la pelo filtro do versículo. Ela era verdadeira, nobre, pura, e depois tenho dificuldade para me lembrar das 8 virtudes, que dirá para me lembrar de passar meus pensamentos pelo filtro delas. Talvez a lista funcione para você. Se sim, pule para o próximo capítulo. Se não, há uma maneira mais simples. Defina como seu objetivo apegar-se a Cristo. Permaneça nele. Ele não é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Esse não é o convite da mensagem dele na videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem
permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15, do 4 ao 10. A alegoria de Jesus é simples. Deus é como um guardião de videiras. Ele vive e ama obter o melhor de suas videiras. Ele mima, poda, abençoa e corta. Seu objetivo é singular. O que posso fazer para estimular o fruto? Deus é um jardineiro capaz que supervisiona com cuidado a videira. E Jesus desempenha o papel da videira. Nós que não somos jardineiros, podemos confundir a videira com o ramo. Para ver a videira, vá além dos ramos finos e retorcidos e observe a base grossa. A videira é a raiz e o tronco da planta. Ela conduz nutrientes do solo para os ramos. Jesus faz a impressionante afirmação: eu sou a verdadeira raiz da vida. Se alguma coisa boa entra em nossa vida, Ele é o conduto. E quem somos nós? Somos os ramos, damos frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Meditamos em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, excelente ou digno de louvor. Nossa gentileza fica evidente para todos. Desfrutamos da paz de Deus que excede todo entendimento. E quando nos apegamos a Cristo, Deus é honrado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O Pai cuida, Jesus nutre. Recebemos e as uvas aparecem. Os que passam por nós, impressionados com os cestos que transbordam de amor, graça e paz, não podem deixar de perguntar: quem cuida dessa vinha? E Deus é honrado. Por essa razão, dar frutos é importante para Deus. E é importante para você. Você se cansa da falta de tranquilidade. Você está pronto para acabar com as noites de insônia. Você anseia por não andar ansioso por coisa alguma. Você anseia pelos frutos do Espírito. Mas como você dá esses frutos? Trabalha com mais afinco? Não. Você permanece firme. Nossa tarefa não é sermos férteis, mas sim fiéis. O segredo para dar frutos e viver sem ansiedade tem menos a ver com fazer e mais a ver com permanecer. Para entendermos a ideia, Jesus emprega o verbo permanecer e suas variações 11 vezes em 7 versículos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permaneçam no meu amor, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Venha, viva em mim, convida Jesus. Faça de minha casa a sua casa. Provavelmente você sabe o que significa estar em casa
em algum lugar. Estar em casa é sentir-se seguro. A casa é um lugar de refúgio e segurança. Estar em casa é ficar à vontade. Você pode andar de um lado para o outro, de chinelos e pijama. Estar em casa é estar familiarizado. Ao passar pela porta, você não precisa consultar a planta para achar a cozinha. Nosso objetivo, nosso único objetivo, é estar em casa em Cristo. Ele não é um parque nem um quarto de hotel à beira da estrada. Ele é nosso endereço permanente. Ele é o nosso lugar de refúgio e segurança. Ficamos à vontade em sua presença, livres para quem realmente somos. Nele sabemos o que temos à nossa volta. Conhecemos o seu coração e seus caminhos. Descansamos nele, encontramos nele nosso alimento. Seu teto de graça protege-nos das tempestades da culpa. Suas paredes de providência protegem-nos dos ventos destrutivos. Sua lareira aquece-nos durante os invernos solitários da vida. Permanecemos na morada de Cristo e nunca saímos dela. O ramo nunca se solta da videira, nunca. Um ramo aparece aos domingos para fazer sua única refeição na semana, só se ele quiser morrer. O ramo saudável nunca se solta da videira, porque ali recebe nutrientes 24 horas por dia. Se os ramos frequentassem seminários, o tema seria segredos para se agarrar à videira. Mas os ramos não frequentam seminários, porque para participar deles teriam de se soltar da videira, algo que se recusam a fazer. O dever primordial do ramo é agarrar-se à videira. O dever primordial do discípulo é o mesmo. Nós cristãos normalmente não entendemos isso. Saímos por aí fazendo promessas de mudar o mundo, fazer a diferença para Cristo, levar pessoas ao Senhor. No entanto, tudo isso é consequência de uma vida centrada em Cristo. Nosso objetivo não é dar frutos. Nosso objetivo é permanecer conectados. Talvez essa imagem ajude. Quando um pai conduz o filho de 4 anos por uma rua movimentada, ele o segura pela mão e diz: "Não solte a minha mão." Ele então diz: "Memorize o mapa", ou "Corra o risco de atravessar a rua no meio dos carros", ou "Vamos ver se você consegue achar o caminho de casa." O bom pai dá à criança uma responsabilidade: "Não solte a minha mão." Deus faz o mesmo conosco. Não se sobrecarregue com listas. Não aumente sua ansiedade com medo de não as cumprir. Seu objetivo não é saber todos os detalhes do futuro. Seu objetivo é segurar a mão daquele que o segura e nunca soltá-la. Essa foi a escolha de Ken Brantley. Brantley era um médico missionário na Libéria que travava uma guerra contra o mais cruel dos vírus, o Ebola. A epidemia estava matando milhares de pessoas. Tanto quanto qualquer pessoa do mundo, Brantley sabia as consequências da doença. Havia tratado dezenas de casos. Conhecia os sintomas: febre alta, diarreia aguda e náusea. Havia visto os resultados do vírus e pela primeira vez ele mesmo estava apresentando os sintomas. Seus colegas tiraram uma amostra de sangue dele e começaram os testes, mas levaria pelo menos 3 dias para saberem os resultados. Na noite de 23 de julho de 2014, uma quarta-feira, Dr. Brantley se colocou em quarentena em sua casa e esperou. A esposa e os familiares estavam do outro lado do oceano. Seus colegas de trabalho não podiam entrar em sua residência. Ele estava literalmente sozinho com seus pensamentos. Abriu a Bíblia e meditou em uma passagem do livro de Hebreus. Em seguida escreveu em seu diário: "A promessa de entrar em seu descanso nos foi deixada, então que nunca desistamos.
sabia que teria de fazer exatamente isso. Então voltou a atenção para o outro versículo do mesmo capítulo em Hebreus. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Ele copiou o versículo em seu diário de oração e escreveu as palavras com toda a confiança em itálico. Fechou o diário e esperou. Os 3 dias seguintes trouxeram um desconforto inexprimível. Os resultados dos testes confirmaram o que eles temiam. Ele havia contraído o ebola. A esposa de Ken, Amber, estava em Abilene, sua cidade natal no Texas, quando ele telefonou na tarde do sábado seguinte para informar o diagnóstico. Amber e os 2 filhos do casal estavam visitando os pais dela. Quando o telefone tocou, ela correu para o quarto para ter um pouco de privacidade. Ken foi direto ao assunto. Os resultados do teste chegaram, deu positivo. Amber começou a chorar. Eles conversaram por alguns minutos antes de Ken dizer que estava cansado e que telefonaria novamente em breve. Agora era a vez de Amber digerir a notícia. Ela e seus pais sentaram-se na beira de sua cama e choraram por vários minutos. Depois de algum tempo, Amber pediu licença e foi para fora. Atravessou um campo em direção a uma grande algarobeira e sentou-se em um galho baixo que estava suspenso. Como era difícil encontrar palavras para formular suas orações, ela usou a letra dos hinos que havia aprendido quando menino. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. As palavras animaram-na, por isso começou a cantar em voz alta outra canção que era muito importante para ela. Eu preciso de ti a cada hora, na alegria ou na dor. Vem depressa e faz morada, ou a vida é em vão. Eu preciso de ti, oh, eu preciso de ti. A cada hora eu preciso de ti. Oh, abençoa-me agora, meu Salvador. Eu venho a ti. Mais tarde ela escreveu: eu pensei que meu marido fosse morrer. Eu estava sofrendo, estava com medo. Por meio desses hinos, contudo, pude me conectar com Deus de uma maneira significativa, quando não consegui encontrar palavras para orar. Ken foi levado da África para Atlanta. Seus cuidadores optaram por correr o risco de um tratamento não experimentado. Aos poucos, sua condição foi melhorando. Dentro de poucos dias, sua força começou a voltar. A impressão que se teve foi de que o mundo inteiro se alegrou quando ele saiu do hospital, curado do ebola. Podemos aplaudir a vitória de Brantley sobre outra doença, um vírus igualmente mortal e contagioso, o contágio invisível da ansiedade. Ken e Amber eram os principais candidatos ao pânico, mas reagiram com a mesma determinação que lhes permitiu combater o ebola. Eles permaneceram conectados à videira, resolveram permanecer em Cristo. Ken abriu a Bíblia, Amber meditou em hinos. Eles preencheram a mente com a verdade de Deus. Jesus ensinou-nos a fazer o mesmo. Ele nos diz, sem rodeios: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então ele nos ordena 2 coisas: observem e vejam. Ele nos diz para observar as aves do céu. Quando fazemos isso, percebemos o quanto elas parecem felizes. Não estão carrancudas, mal-humoradas nem irritadas. Não parecem dormir necessitadas ou solitárias. Elas cantam, piam e voam.
Deus os veste para se exibirem em tapetes vermelhos. Nem Salomão, o rei mais rico da história, vestiu-se como um deles. Como desarmamos a ansiedade, estocamos os pensamentos de Deus em nossa mente. Chegue à implicação lógica. Se pássaros e flores estão sob o cuidado de Deus, Ele não cuidará de nós também. Encha seu coração com a bondade de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como você pode fazer isso? Uma amiga descreveu recentemente o trajeto diário de 90 minutos que faz para o trabalho. 90 minutos, compadeci-me. Não sinta pena de mim, ela sorriu. Eu uso o trajeto para pensar em Deus. Ela passou a descrever como preenche 1h30 com adoração e sermões. Ela ouve livros inteiros da Bíblia e recita orações. Quando chega ao local de trabalho, está pronta para o dia. Eu transformo o trajeto para o trabalho em meu culto. Faça algo similar. Há um período de tempo que você pode dedicar a Deus. Talvez você possa desligar o noticiário e abrir a Bíblia. Programe o despertador 15 minutos antes. Ou, em vez de assistir a um comediante na TV enquanto pega no sono, ouça uma versão em áudio de um livro cristão. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Livres do medo, livres do temor, e sim, livres da ansiedade. Que bênção! Queremos ser livres da ansiedade, e esse capítulo trouxe um caminho que nós devemos andar para encontrar essa liberdade. Permanecer firmes. Permanecer. Que você permaneça firme no Senhor, na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Um abração. Fica com Deus. Olá, tudo bem? Hoje um jeitinho diferente, um ângulo diferente da câmera, para nós lermos aqui o capítulo 10 desse livro maravilhoso. Se você é novo por aqui e ainda não ouviu os capítulos anteriores, vou deixar aqui para você o card com os 9 capítulos anteriores desse livro. Sensacional, vale a pena. Esse capítulo 10, ele tem como título Apeguem-se a Cristo. Damos frutos quando nos concentramos em Deus. O agricultor Jones percebeu um problema nas treliças. As videiras estavam gemendo, as folhas caíam, as vinhas se arrastavam. Os loganberries, desanimados, suspiravam em coro. Só uma pausa. Loganberries, ou bagas de Logan, são frutos vermelhos que nascem do cruzamento entre amoras e framboesas. Eu nunca tinha ouvido falar. O agricultor ouviu por um tempo e decidiu fazer o que os plantadores de uva haviam feito desde o início dessa história. Ele conversou com sua colheita. Uma conversa entre chefe e planta era oportuna. Ele colocou um banquinho entre as fileiras, tirou o chapéu de palha, sentou-se e disse: "Tudo bem, pessoal, por que a tristeza? Não era nesse cálice que eu estava pensando." No início ninguém falou. Finalmente um rebento fininho se abriu. "Eu não consigo mais", deixou escapar. "Eu comprimo e empurro, mas as uvas não vêm." As folhas saltaram enquanto outros ramos concordaram com a cabeça.
mas sou um ramo carregado, estou tão cansado que minha casca está se soltando. O fazendeiro Jones fez um não com a cabeça e suspirou. Não é para menos que vocês estejam tristes. Vocês estão tentando fazer o que não podem fazer e estão se esquecendo de fazer o que foram criados para fazer. Parem de forçar o fruto. O trabalho de vocês é agarrar-se à videira, permanecer conectados ao tronco. Calma, vocês ficarão surpresos com o que vão produzir. Conversa esquisita entre um fazendeiro e uma videira, sim. Mas entre nosso pai e seus filhos, ele deve ouvir vários mimimis por minuto. Eu sou um fracasso espiritual. O único fruto que dou é o medo. Paz perfeita, eu me sinto uma bagunça perfeita. A expressão infrutífero e cheio de preocupação descreve muitos de nós. Não a queremos. Desejamos seguir a admoestação de Paulo. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Com uma careta e uma nova determinação decidimos: hoje vou ter somente pensamentos verdadeiros, nobres e corretos, mesmo que isso me mate. O chamado à paz que Paulo nos faz pode se transformar em uma lista de exigências. Todo pensamento tem de ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Epa, quem consegue fazer isso? Confissão. Acho difícil cumprir essa lista. Deus sabe que tento. Uma ideia aparecerá do nada em minha cabeça e irei passá-la pelo filtro do versículo. Ela era verdadeira, nobre, pura, e depois tenho dificuldade para me lembrar das 8 virtudes, que dirá para me lembrar de passar meus pensamentos pelo filtro delas. Talvez a lista funcione para você. Se sim, pule para o próximo capítulo. Se não, há uma maneira mais simples. Defina como seu objetivo apegar-se a Cristo. Permaneça nele. Ele não é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor. Esse não é o convite da mensagem dele na videira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. João 15, do 4 ao 10. A alegoria de Jesus é simples. Deus é como um guardião de videiras. Ele vive e ama obter o melhor de suas videiras. Ele mima, poda, abençoa e corta. Seu objetivo é singular. O que posso fazer para estimular o fruto? Deus é um jardineiro capaz que supervisiona com cuidado a videira. E Jesus desempenha o papel da videira.
nós que não somos jardineiros, podemos confundir a videira com o ramo. Para ver a videira, vá além dos ramos finos e retorcidos e observe a base grossa. A videira é a raiz e o tronco da planta. Ela conduz nutrientes do solo para os ramos. Jesus faz a impressionante afirmação: eu sou a verdadeira raiz da vida. Se alguma coisa boa entra em nossa vida, Ele é o conduto. E quem somos nós? Somos os ramos, damos frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Meditamos em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, excelente ou digno de louvor. Nossa gentileza fica evidente para todos. Desfrutamos da paz de Deus que excede todo entendimento. E quando nos apegamos a Cristo, Deus é honrado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O Pai cuida, Jesus nutre. Recebemos e as uvas aparecem. Os que passam por nós, impressionados com os cestos que transbordam de amor, graça e paz, não podem deixar de perguntar: quem cuida dessa vinha? E Deus é honrado. Por essa razão, dar frutos é importante para Deus. E é importante para você. Você se cansa da falta de tranquilidade. Você está pronto para acabar com as noites de insônia. Você anseia por não andar ansioso por coisa alguma. Você anseia pelos frutos do Espírito. Mas como você dá esses frutos? Trabalha com mais afinco? Não. Você permanece firme. Nossa tarefa não é sermos férteis, mas sim fiéis. O segredo para dar frutos e viver sem ansiedade tem menos a ver com fazer e mais a ver com permanecer. Para entendermos a ideia, Jesus emprega o verbo permanecer e suas variações 11 vezes em 7 versículos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permaneçam no meu amor, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Venha, viva em mim, convida Jesus. Faça de minha casa a sua casa. Provavelmente você sabe o que significa estar em casa, em algum lugar. Estar em casa é sentir-se seguro. A casa é um lugar de refúgio e segurança. Estar em casa é ficar à vontade. Você pode andar de um lado para o outro, de chinelos e pijama. Estar em casa é estar familiarizado. Ao passar pela porta, você não precisa consultar a planta para achar a cozinha. Nosso objetivo, nosso único objetivo, é estar em casa em Cristo. Ele não é um parque nem um quarto de hotel à beira da estrada. Ele é nosso endereço permanente. Ele é o nosso lugar de refúgio e segurança. Ficamos à vontade em sua presença, livres para quem realmente somos. Nele sabemos o que temos à nossa volta. Conhecemos o seu coração e seus caminhos. Descansamos nele, encontramos nele nosso alimento. Seu teto de graça protege-nos das tempestades da culpa. Suas paredes de providência protegem
protege-nos dos ventos destrutivos. Sua lareira aquece-nos durante os invernos solitários da vida. Permanecemos na morada de Cristo e nunca saímos dela. O ramo nunca se solta da videira, nunca. Um ramo aparece aos domingos para fazer sua única refeição na semana. Só se ele quiser morrer. O ramo saudável nunca se solta da videira, porque ali recebe nutrientes 24 horas por dia. Se os ramos frequentassem seminários, o tema seria segredos para se agarrar à videira. Mas os ramos não frequentam seminários, porque para participar deles teriam de se soltar da videira, algo que se recusam a fazer. O dever primordial do ramo é agarrar-se à videira. O dever primordial do discípulo é o mesmo. Nós cristãos normalmente não entendemos isso. Saímos por aí fazendo promessas de mudar o mundo, fazer a diferença para Cristo, levar pessoas ao Senhor. No entanto, tudo isso é consequência de uma vida centrada em Cristo. Nosso objetivo não é dar frutos. Nosso objetivo é permanecer conectados. Talvez essa imagem ajude. Quando um pai conduz o filho de 4 anos por uma rua movimentada, ele o segura pela mão e diz: "Não solte a minha mão." Ele então diz: "Memorize o mapa, ou corra o risco de atravessar a rua no meio dos carros, ou vamos ver se você consegue achar o caminho de casa." O bom pai dá à criança uma responsabilidade. Não solte a minha mão. Deus faz o mesmo conosco. Não se sobrecarregue com listas. Não aumente sua ansiedade com medo de não as cumprir. Seu objetivo não é saber todos os detalhes do futuro. Seu objetivo é segurar a mão daquele que o segura e nunca soltá-la. Essa foi a escolha de Ken Brantley. Brantley era um médico missionário na Libéria que travava uma guerra contra o mais cruel dos vírus, o Ebola. A epidemia estava matando milhares de pessoas. Tanto quanto qualquer pessoa do mundo, Brantley sabia as consequências da doença. Havia tratado dezenas de casos. Conhecia os sintomas: febre alta, diarreia aguda e náusea. Havia visto os resultados do vírus e pela primeira vez ele mesmo estava apresentando os sintomas. Seus colegas tiraram uma amostra de sangue dele e começaram os testes, mas levaria pelo menos 3 dias para saberem os resultados. Na noite de 23 de julho de 2014, uma quarta-feira, Dr. Brantley se colocou em quarentena em sua casa e esperou. A esposa e os familiares estavam do outro lado do oceano. Seus colegas de trabalho não podiam entrar em sua residência. Ele estava literalmente sozinho com seus pensamentos. Abriu a Bíblia e meditou em uma passagem do livro de Hebreus. Em seguida escreveu em seu diário: "A promessa de entrar em seu descanso nos foi deixada, então que nunca desistamos. Vamos, portanto, nos esforçar para entrar nesse descanso." Dr. Brantley considerou a expressão "nos esforçar." Ele sabia que teria de fazer exatamente isso. Então voltou a atenção para o outro versículo do mesmo capítulo em Hebreus: "Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Hebreus 4:16. Ele copiou o versículo em seu diário de oração e escreveu as palavras "com toda a confiança" em itálico. Fechou o diário e esperou. Os 3 dias seguintes trouxeram um desconforto inexprimível. Os resultados dos testes confirmaram o que eles temiam. Ele havia contraído o Ebola. A esposa de Ken, Amber, estava em Abilene, sua cidade natal no Texas,
quando ele telefonou na tarde do sábado seguinte para informar o diagnóstico. Amber e os 2 filhos do casal estavam visitando os pais dela. Quando o telefone tocou, ela correu para o quarto para ter um pouco de privacidade. Ken foi direto ao assunto. Os resultados do teste chegaram, deu positivo. Amber começou a chorar. Eles conversaram por alguns minutos antes de Ken dizer que estava cansado e que telefonaria novamente em breve. Agora era a vez de Amber digerir a notícia. Ela e seus pais sentaram-se na beira de sua cama e choraram por vários minutos. Depois de algum tempo, Amber pediu licença e foi para fora. Atravessou um campo em direção a uma grande algarobeira e sentou-se em um galho baixo que estava suspenso. Como era difícil encontrar palavras para formular suas orações, ela usou a letra dos hinos que havia aprendido quando menina. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. As palavras animaram-na, por isso começou a cantar em voz alta outra canção que era muito importante para ela. Eu preciso de ti a cada hora, na alegria ou na dor. Vem depressa e faz morada, ou a vida é em vão. Eu preciso de ti, oh, eu preciso de ti. A cada hora eu preciso de ti. Oh, abençoa-me agora, meu Salvador. Eu venho a ti. Mais tarde ela escreveu: eu pensei que meu marido fosse morrer. Eu estava sofrendo, estava com medo. Por meio desses hinos, contudo, pude me conectar com Deus de uma maneira significativa, quando não consegui encontrar palavras para orar. Ken foi levado da África para Atlanta. Seus cuidadores optaram por correr o risco de um tratamento não experimentado. Aos poucos, sua condição foi melhorando. Dentro de poucos dias, sua força começou a voltar. A impressão que se teve foi de que o mundo inteiro se alegrou quando ele saiu do hospital, curado do ebola. Podemos aplaudir a vitória de Brantley sobre outra doença, um vírus igualmente mortal e contagioso, o contágio invisível da ansiedade. Ken e Amber eram os principais candidatos ao pânico, mas reagiram com a mesma determinação que lhes permitiu combater o ebola. Eles permaneceram conectados à videira, resolveram permanecer em Cristo. Ken abriu a Bíblia, Amber meditou em hinos. Eles preencheram a mente com a verdade de Deus. Jesus ensinou-nos a fazer o mesmo. Ele nos diz, sem rodeios: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então ele nos ordena 2 coisas: observem e vejam. Ele nos diz para observar as aves do céu. Quando fazemos isso, percebemos o quanto elas parecem felizes. Não estão carrancudas, mal-humoradas nem irritadas. Não parecem dormir necessitadas ou solitárias. Elas cantam, piam e voam alto. Contudo, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Não dirigem tratores, nem colhem trigo. Mas Jesus nos pergunta: elas parecem bem cuidadas? Ele então dirige nossa atenção para as flores do campo. Vejam como crescem os lírios do campo. Da mesma forma, eles não fazem nada, embora a vida deles seja curta. Deus os veste para se exibirem em tapetes vermelhos. Nem Salomão, o rei mais rico da história, vestiu-se como um deles. Como desarmamos a ansiedade. Estocamos os pensamentos de Deus em nossa mente. Chegue à implicação lógica. Se pássaros e flores estão sob o cuidado de Deus, Ele não cuidará de nós também.
conexão com a bondade de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como você pode fazer isso? Uma amiga descreveu recentemente o trajeto diário de 90 minutos que faz para o trabalho. 90 minutos, compadeci-me. Não sinta pena de mim, ela sorriu. Eu uso o trajeto para pensar em Deus. Ela passou a descrever como preenche 1h30 com adoração e sermões. Ela ouve livros inteiros da Bíblia, recita orações. Quando chega ao local de trabalho, está pronta para o dia. Eu transformo o trajeto para o trabalho em meu culto. Faça algo similar. Há um período de tempo que você pode dedicar a Deus. Talvez você possa desligar o noticiário e abrir a Bíblia. Programe o despertador 15 minutos antes. Ou, em vez de assistir a um comediante na TV enquanto pega no sono, ouça uma versão em áudio de um livro cristão. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. Livres do medo, livres do temor, e sim, livres da ansiedade. Que bênção! Queremos ser livres da ansiedade. E esse capítulo trouxe um caminho que nós devemos andar para encontrar essa liberdade. Permanecer firmes. Permanecer. Que você permaneça firme no Senhor, na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Um abração. Fica com Deus.